Oi, hoje a gente vai fazer o modelo de saia evasê. A saia evasê é aquele modelo que é um pouco mais rodadinho na barra. Para isso, a gente vai precisar do molde base da saia que a gente fez no vídeo anterior. Antes de começar a fazer esse molde, a gente precisa entender como as pences funcionam. Então, as pences elas já são pré-determinadas nos moldes base. São elas que compensam as diferenças de medidas, fazendo com que um tecido se encaixe bem no corpo. Então, a gente não pode simplesmente ignorar elas na hora de fazer outros modelos. Por isso, a gente vai ter sempre duas opções. Uma delas é deixar as pences no lugar original ou fazer uma realocação. Essa realocação a gente chama de transferência de pences, que é o que a gente vai fazer no molde evasê. É importante entender como as pences funcionam, porque na hora de fazer outros modelos, a gente consegue fazer essa transferência de forma mais estratégica, como por exemplo, deixar ela para ser um recorte no modelo. Eu acho que vai ficar mais fácil na hora que a gente começar a fazer, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é prolongar essa linha que é do meio da pence até o final do molde. Eu vou começar com a parte da frente para não confundir, mas na parte das costas vai ser a mesma coisa. Então eu vou prolongar essa linha até a barra. E agora eu vou cortar ela, separando em duas partes. Feito isso, eu vou dobrar nessa linha da pence aqui. As duas partes. E vou unir elas até o ponto que era o final da pence. Então você pode colar com uma fita para manter elas unidas. Feito isso, você vai ver que abriu esse espaço no meio. Isso é a transferência de pence. Então, o que tinha de espaço nessa pence foi compensado com esse espaço. Então, o tecido ainda vai se encaixar bem no corpo por causa dessa compensação. Agora, a gente vai começar a traçar o molde da saia evasê. Então, para isso, a gente vai precisar de um pedaço de papel. Agora, a gente precisa fixar esse molde base no papel de baixo. Você também pode usar uma fita para fazer isso, ou colocar alguns pezinhos. Eu vou colocar a fita e é legal colocar a fita aqui no meio, principalmente, para não atrapalhar na hora de riscar. Então, ele precisa estar bem plano, certinho, sem nenhuma onda assim. E agora você pode riscar ele. Depois de riscar ele, a gente precisa saber qual é a medida de abertura que a gente tem aqui, porque a gente vai precisar da metade dessa abertura para acrescentar na lateral. Então, no meu tem 10 centímetros de abertura no meio, então eu vou acrescentar 5 na lateral. Depois que eu marquei isso, eu vou refazer a curva. Então, eu refaço a curva aqui do meio e da lateral. Então, para fazer a da lateral, você tem que seguir essa linha aqui do molde base, continuando ela até o final. Agora, a gente vai fechar a lateral. Para isso, a gente vai usar a reta. Então, você coloca desse ponto final aqui, que é, no meu caso, 5 centímetros da lateral, traça uma reta até a linha do quadril. Se você achar necessário refazer a curva do quadril aqui,
se ficou algum degrau ou não sei, você pode refazer. Provavelmente vai ser algo bem pequeno, mas pode refazer. Então agora a gente já tem a nossa frente da saia evasê. Pode tirar o molde base e recortar. Então agora a gente vai escrever algumas informações básicas do molde. Então a gente vai escrever saia evasê frente. Aqui você pode escrever meio frente, então MF. E a gente tem o nosso molde da saia evasê frente pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte das costas. Então, primeiramente a gente vai prolongar a linha do meio da pence até a barra e recortar, deixando em duas partes. E agora a gente vai fazer igual na frente, dobrar nessa linha da pence as duas partes. E unir elas e fechar com uma fita até o ponto do final da pence. E agora a gente vai fixar esse molde no papel de baixo. Lembrando que caso o seu molde esteja igual ao meu, com o meio para o lado de lá, tem que deixar o espaço que ele vai acrescentar, que é a metade desse espaço, aqui, senão vai faltar papel. Feito isso, a gente vai traçar o molde. Agora a gente pode tirar o molde base daqui e continuar. Então agora a gente vai fazer a curva. Antes disso a gente precisa saber a medida que tem de abertura aqui para acrescentar na lateral. Então, aqui 10 centímetros, igual à frente, então eu vou acrescentar 5 centímetros aqui, que é a metade. Então, marco 5 aqui e vou refazer as curvas. Feito isso, agora eu vou unir a linha do quadril até o final aqui da barra em linha reta. Caso você não tenha marcado a linha do quadril, faz uma marcaçãozinha aí de acordo com o molde base para conseguir traçar essa linha reta. Agora você pode refazer a curva aqui entre as junções desses pontos para ela ficar mais natural. É algo bem pequeno mesmo, quase imperceptível, mas deixa a curva mais natural. Agora você pode recortar esse molde. Agora a gente vai escrever as informações básicas desse molde. Como o meu molde da saia frente tá com a lateral para esse lado, eu vou deixar o meu molde costas também com a lateral para esse lado. Então aqui eu vou escrever saia evasê costas e aqui também meio costas, então MC. Então esse molde ele vai servir como nosso molde base da saia evasê. Por quê? Eu fiz ele do mesmo comprimento que o molde base, que é até o joelho, e através desse molde a gente pode fazer uma saia mais curta ou mais longa. Então eu vou deixar ele como meu molde base e para costurar eu vou fazer uma saia evasê mais curta. Então eu vou fazer ela mais curta, vou acrescentar as margens de costura e vou fazer o revel que vai aqui dentro embutido. Então para isso eu vou precisar de um pedaço de papel e determinar qual o comprimento que eu quero dessa saia. Então eu vou fazer essa saia evasê
com 45 centímetros, que para o meu tamanho fica mais ou menos no meio da coxa, mas você pode decidir qual comprimento você quer usar. Depois que você descobrir qual o comprimento é, você marca ele aqui nesse molde da saia evasê para a gente traçar em cima dele. Então eu marquei aqui 45 e agora eu vou ver quanto de diferença deu da barra até essa nova medida. No meu caso deu 13,5, então aqui no meio da frente eu também vou subir 13,5 e marcar. Agora que a gente anotou essas medidas, a gente vai traçar esse novo molde da saia evasê mais curto. Então, encaixa o seu molde no novo papel e traça ele. Então, a gente vai traçar ele até esse novo ponto que a gente marcou de comprimento. Agora, a gente vai refazer essa curva. Para refazer a curva, eu gosto de primeiro fazer uma curva, uma linha reta, para depois fazer a curva em cima dela. Então, de acordo com essa linha do meio aqui, eu traço uma linha reta, um pedacinho assim, e agora eu vou traçar a curva de acordo com ela. Então, esse é o traçado na nossa saia evasê. E agora a gente precisa acrescentar as margens de costura. Então, geralmente a gente usa 1 centímetro de margem de costura e na barra 2. Então, a gente vai acrescentar 1 centímetro na cintura, na lateral e 2 centímetros na barra. E no meio das costas a gente vai cortar com o tecido dobrado, então não vai precisar ter margem de costura aqui. Para não criar confusão, a gente escreve aqui, então dobra do tecido. E agora a gente vai acrescentar as margens de costura. Então agora a gente tem o nosso traçado da saia evasê frente, já com as margens de costura. Agora, então, a gente precisa fazer as anotações, escrever saia evasê frente e tá pronto. Agora a gente vai recortar e fazer a mesma coisa nas costas. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa nas costas, a gente vai marcar a altura que a gente definiu para a saia aqui. Então, no meu caso, 45. Vou ver quanto que subiu. Então, 13,5 e vou marcar 13,5 da barra do meio das costas para cima. Agora que a gente já tem a nova medida, a gente vai copiar esse molde no novo papel. Nas costas do molde evasê vai o zíper. Então aqui, diferente da parte da frente, a gente vai precisar ter 1 centímetro de costura para o zíper. Então, lembrando que tem que deixar uma margem aqui no papel na hora de riscar, porque depois a gente vai precisar. Então, vou encaixar meu molde aqui e vou riscar ele. Vou colocar algum pezinho para ele não se mexer. Agora, então, que a gente tem esse traçado, eu vou refazer a curva. Para isso, eu vou fazer uma linha reta aqui para ter como base, só um pedacinho para minha curva encaixar nela e vou refazer a curva. Então esse é o traçado do molde da saia evasê costas e agora a gente vai acrescentar as margens de costura. Então eu vou acrescentar 1 centímetro na cintura, 1 centímetro na lateral,
1 centímetro no meio das costas, que é onde vai o zíper, e 2 centímetros na barra. Então, esse é o nosso molde das costas da saia evasê. Vamos fazer algumas anotações, então vamos escrever saia evasê costas. E aqui vamos escrever zíper para a gente não esquecer depois. Agora a gente pode recortar. Então agora que a gente já tem o nosso molde da saia evasê frente e costas, a gente precisa fazer o revel que vai aqui por dentro embutido. Então eu vou pegar um pedaço de papel e vou traçar o revel de acordo com esses moldes. Então eu vou começar primeiro com a frente e o primeiro passo é determinar qual o tamanho que a gente quer desse revel. Então aqui, eu acho que um tamanho bom é 6 centímetros, mais 1 centímetro que vai ser de costura aqui na cintura da saia e 1 centímetro de acabamento no final dele. Então eu vou traçar ele com 8 centímetros. Então agora o primeiro passo é traçar uma reta de 8 centímetros. Traça ela mais no meio do papel, porque na hora que for encaixar, o molde sobe. Então, tem que ter essa margem ali em cima. Feito isso, eu vou encaixar esse molde da frente aqui, encaixando o topo nessa marcação do começo dos 8 centímetros e vou traçar ele. Aqui na lateral, então, eu também vou precisar marcar 8 centímetros para unir ele ali. Então agora com essa marcação eu vou refazer a curva do final dele. Para isso eu vou traçar uma linha reta aqui para ter como uma base, só um pedacinho, e vou refazer a curva. Então esse é o nosso revel frente. Como a frente eu vou cortar na dobra do tecido, aqui eu também vou escrever dobra do tecido. E vou anotar o que ele é, então revel saia evasê. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Então ele vai ter a mesma medida, então 8 centímetros, traço essa reta aqui de 8 centímetros. Encaixo o molde e traço ele. Vou marcar 8 centímetros aqui na lateral. Vou fazer uma linha reta aqui também, um pedacinho. E vou refazer essa curva. Então, como esse é da parte das costas, aqui no meio eu vou escrever zíper. E vou escrever revel saia evasê costas. Lembrando que ele já tá com a margem de costura porque a gente copiou do molde que já tem a margem de costura. Então a gente não vai precisar colocar. Agora a gente já pode cortar esses revéis. Então agora a gente já tem o molde da saia evasê frente e costas pronto para cortar no tecido e costurar. Então é isso, a gente agora já tem o nosso molde da saia evasê pronto. O próximo passo vai ser costurar ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão ou quiser compartilhar a maneira com que você faz, pode me mandar. Então a gente se vê no próximo vídeo, já na parte da costura dessa saia. Tchau!